Continuando a temporada de milagres, hoje você vai ouvir mais uma palavra sobre os milagres de Jesus. A história de hoje fala sobre uma viúva de uma cidade chamada Naim. E essa mulher, ela sofria algo muito grave. Sabe o que aconteceu? Ela, além de ser viúva, ela perde seu único filho. E agora, tendo um encontro com Jesus, o milagre chega até a sua casa. Eu quero convidar você a assistir conosco essa palavra e estimular o seu coração a crer que milagres ainda acontecem. Jesus abençoe você. E o Senhor tem nos desafiado a crer que Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Quantas vezes dizemos isso, mas o Senhor tem nos chamado a crer, a experimentar que Ele é o mesmo e que Ele pode fazer. O poder dele não enfraqueceu, ele não envelheceu como nós envelhecemos, ele é o mesmo Senhor, El Shaddai, Todo-Poderoso. Amém? Quero que você abra sua Bíblia comigo, em Lucas, no capítulo 7. E nesta noite, nós vamos ler este texto, que sei que você já leu ele algumas vezes na sua Bíblia, mas hoje nós vamos ler juntos um texto que ele está intitulado de A Viúva de Naim. Eu quero que você olhe para essa pessoa que sentou pertinho de você, que eu não sei se você já olhou para o rosto dela hoje, mas que você diga para ela: a sua mudança está chegando. Amém? É sobre isso que o Senhor, o teu Espírito, vai ministrar aos nossos corações nesta noite. A nossa mudança está a caminho, está chegando. E nós cremos nisso. Lucas capítulo 7, versículo 11, diz assim: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Vamos orar? Senhor, esta é a tua palavra. Ela é viva, ela é poderosa, ela é infalível, ela é eficiente. Que o teu Espírito Santo ministre as revelações da tua palavra ao nosso coração nesta noite, fazendo com que tenhamos entendimento, os nossos olhos sejam abertos, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, este é um texto que você provavelmente já leu, mas eu queria meditar algumas coisas a respeito dele com você nesta noite. E a primeira coisa que eu queria dizer para você é que quando um marido ou uma esposa perde o cônjuge, nós os chamamos de viúvos. Quando um filho perde os pais, nós os chamamos de quê? De órfãos. Mas, gente, e quando uma mãe ou um pai perde um filho? Como a gente chama isso? Eu não encontrei nenhuma palavra. Talvez porque não há como descrever.
uma situação dessa. Não há palavra que a gente encontre no nosso vocabulário para descrever uma dor deste tamanho. Não é verdade? A gente olha essa situação e a gente diz, alguma coisa está fora de ordem. Alguma coisa está fora do lugar aqui. E nós não encontramos palavras para descrever tamanha dor. Quando eu e Paulo Júnior começamos a nossa família, né? E nós tivemos o Paulo Vitor. E quando o Paulo Vitor estava com uns 5 anos de idade, nós queríamos que a família aumentasse. A gente queria crescer a família, né? E nós sonhamos ali em ter um segundo filho. E nós começamos a criar aquela expectativa no nosso coração e aguardar aquela notícia, aquela boa notícia positiva, não é? De que eu estava grávida. Mas isso foi demorando. E quando ele já estava com 7 anos, aí a notícia chegou e, né, a gente até esquece um pouco o tempo de espera. Mas realmente demorou bastante. E então aquela notícia, aquela alegria, né, que encheu a nossa casa, a nossa família, nosso coração cheio de expectativas. E aquele bebezinho que era já ainda tão pequenininho, poucas semanas ali na minha barriga, no meu útero, e ele já era parte da família. A gente já estava contando com ele. Mas algo inesperado aconteceu. Uma perda. Gente, é uma dor tão difícil de descrever. É algo tão difícil de explicar. Não tem explicação. A dor que a gente sente pela perda de um filho. Me lembro daquele dia que foi um dia de muito choro. Não foi só um dia, foram dias. Ainda que não tinha explicação, o motivo. Mas foram dias de uma frustração na expectativa, mas isso é muito pouco para descrever a dor de uma perda. Mas neste texto da viúva de Naim, eu vejo algo, né, para a gente começar a receber esses princípios, essas verdades para o nosso coração. Quando eu leio esse texto, sabe o que vem à minha mente? De que nada é tão ruim que não possa... Muda, por favor. Nada é tão ruim que não possa piorar. Algo difícil da gente dizer, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus vai ao encontro dessa mulher. Ele sai de Cafarnaum em direção à cidade de Naim e antes dele entrar na cidade, ele tem um encontro com essa mulher. E o texto diz assim, pouco depois Jesus foi para uma cidade chamada Naim e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva e grande multidão da cidade ia com ela. Gente, esse texto está dizendo para nós que ela já tinha vivido uma situação difícil. Ela era viúva. Ela já tinha feito aquele caminho para enterrar o seu marido. E agora, ela fazia o mesmo caminho para enterrar o seu filho. E às vezes a gente quer imaginar a dor dessa mulher. É difícil, porque dor não dá para medir. Mas o sofrimento dela era tanto
E eu imagino uma coisa, será que ela não pensava assim, será qual vai ser a minha próxima perda? Talvez isso tivesse passado, o texto não diz isso, mas eu fico imaginando que talvez ela estava fazendo aquele mesmo caminho ao cemitério para enterrar o seu único filho, e pensando assim, o que mais eu vou perder? E às vezes a gente, em situações diversas, a gente tem esse mesmo sentimento. Será o que mais tem para eu perder? Mas o que significava para essa mulher, de fato, mais essa perda? Significava que agora ela tinha o seu futuro comprometido, porque ela não tinha mais o seu marido para cuidar dela, ela não tinha mais o seu filho para cuidar dela, e a sua descendência encerrava ali. Não é verdade? Se é tão gostoso a gente sonhar com os nossos filhos e com os filhos dos nossos filhos. E você pensa, quando você se casa, você começa a construir ali a sua família, e você vai imaginando o caminho que vocês vão fazer, não é? Não é, Tiel? Não é, Brenda? O Esdras está a caminho. Que coisa linda, não é? Então, a gente fica imaginando ele crescendo. A gente fica imaginando quando ele crescer. E quando, ai, Senhor, um dia ele vai embora. Ele vai ter uma esposa. E eles vão dar netos a nós. E a gente fica imaginando o caminho que isso tudo que ele vai percorrer. Mas essa mulher, agora, ela não podia mais sonhar com isso. Ela estava ali a caminho do cemitério para enterrar aquele filho, enterrar sua descendência. Sabe, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala uma coisa interessante num livro dele. Ele fala sobre as tempestades da vida. Ele fala que as tempestades, elas são indesejadas, inevitáveis, incontroláveis e muitas vezes imprevisíveis. Essa mulher estava como que vivendo uma tempestade na sua vida. Mas sabe, eu não sei de onde que a gente tirou que a vida cristã seria como um mar de rosas e que a gente não enfrentaria tempestades em nenhum tempo. Isso não é verdade. Se tem uma coisa que a Bíblia garante para nós, são aflições, tempestades. E outra coisa que garante, no mesmo texto inclusive, é a presença de Jesus para nos guardar e para nos tornar mais fortes durante essas tempestades. Ele está conosco para renovar as nossas forças e nos ajudar a resistir nesses dias maus, a ter força para enfrentar os dias maus. Sabe, as tempestades, elas não estão na nossa agenda. Pelo menos na minha, eu não faço questão de ter uma tempestade na minha agenda. Você faz? Não? Não tem tempestades na nossa agenda. Não tem dias maus na nossa agenda. Mas tem na agenda de Deus. Tem na agenda de Deus. E quando a gente pensa nessas tempestades, elas atingem desobedientes, como Jonas, que ele comprou a passagem da desobediência, gente. Ele pagou pela desobediência, ele pagou uma passagem para ir para um lugar diferente de onde o Senhor queria que ele estivesse. Tem gente por aí fazendo isso, pagando a passagem da desobediência. Então, as tempestades, elas atingem desobedientes como Jonas, mas elas também atingem obedientes, como os discípulos naquele dia, que Jesus disse para eles: entra no barco, porque nós vamos para o outro lado. O que eles fizeram, gente? Obedeceram, entraram no barco
estavam fazendo a travessia. No meio da travessia, a tempestade pega eles de surpresa. E eles pensam, acho que vamos morrer. Então, as tempestades, elas não atingem só desobedientes, mas elas atingem obedientes também. Mas para que servem as tempestades da vida? Serve para nos ensinar, para ajustar às vezes nosso coração. As tempestades, elas vêm para que a gente mude o nosso nível de fé. E a gente se lembre nas mãos de quem a nossa vida está. E que tem momentos que as coisas fogem das nossas mãos, do nosso controle. E é nessa hora que a gente se lembra, eita, não é verdade que a minha vida está nas mãos do Senhor? Mas às vezes a gente vai vivendo como se as coisas estivessem nas nossas próprias mãos. Sabe, aquela mulher, ela estava saindo. Jesus, ele estava entrando. É interessante observar isso, porque ela estava saindo para enterrar sua alegria. Ela estava saindo para enterrar a sua esperança. Ela estava saindo para enterrar um futuro. Mas Jesus estava entrando, não é? É um caminho de morte e de vida. Ela estava indo em direção à morte. Mas Jesus vinha, chegando, em direção a ela, com vida, com esperança, com o futuro. Tudo que ela achava que estava indo enterrar, o Senhor Jesus vem até ela, trazendo isso de volta. Sabe por quê? Porque Deus vê a gente. E o Senhor se move em compaixão em nossa direção. Olha só o que o texto diz no versículo 13. Vocês podem ler para mim? Ao vê-la, o Senhor a enxergou, o Senhor a viu na sua dor. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Você não está sozinho. O Senhor está vendo você. O Senhor está vendo a sua dor, o Senhor está vendo o seu sofrimento, o Senhor está vendo se você está ferido. Ele está vendo você, os olhos dele. Às vezes você está vivendo uma situação tão difícil na sua vida, você pensa, Senhor, o Senhor está me vendo? Mas como a palavra de Deus refresca a nossa memória e a nossa alma, lembrando a gente de que o Senhor nos vê. Mas o Senhor vê aquela mulher, o coração dele se enche de compaixão por ela. Ele se dirige àquela mulher e ele diz, não chore. Gente, será que não é pedir demais para uma mulher viúva que está indo enterrar o seu único filho não chorar? Será que não foi assim um pouco insensível da parte de Jesus fazer um pedido desse a essa mulher? Eu não creio que Jesus estava proibindo ela de chorar. Igual muitas vezes a gente fala com o nosso filho, não é? Não chora, engole o choro. Né? Quem nunca ouviu da mãe essa frase? Mas não era isso que Jesus estava dizendo para ela, que ela não podia chorar. Mas Jesus estava encorajando aquela mulher a não chorar, porque ele sabia que a mudança dela estava chegando naquela hora, que a vida dela ia ter uma virada naquele momento. Ele estava chegando para fazer uma
transformação na realidade daquela mulher. E ele estava dizendo para ela: não chore. O coração de Jesus se encheu de compaixão por ela. E eu quero dizer para você uma coisa: a sua necessidade não é surpresa para Jesus. A sua necessidade hoje não surpreende Jesus. Ele sabe, ele está vendo, ele sabe o endereço do seu coração angustiado. Aquela mulher não mandou uma mensagem para Jesus, para que ele se encontrasse com ela no caminho ali, entre a cidade e o cemitério. Ninguém foi lá chamar por Jesus. Quando ela viu Jesus, ela não chamou por ele com palavras, mas ele sabia onde ela estava. E ele se move de Cafarnaum até a cidade de Naim, porque ele sabia o endereço daquele coração angustiado. Você tem dúvida que ele conhece o endereço do seu coração aflito? Você tem dúvida que ele sabe exatamente o endereço do que está da sua vida e do que está afligindo você? Ele sabe. O Senhor não está surpreso com o que você está vivendo, mas o Senhor ouviu o choro daquela mulher. Não sei se você observou no texto, mas o texto não diz em momento nenhum que aquela mulher falou alguma coisa. Ela não disse uma palavra, gente. Ela não viu Jesus e fala: Jesus está vindo ali, quem sabe ele pode fazer alguma coisa. Senhor, me ajude. Ela não disse uma palavra em todo o texto. Ela só chorou. Talvez você não esteja em condições de dar nenhuma palavra a respeito do que você está vivendo. Mas o choro é um clamor. O nosso choro, esse texto diz para nós que nosso choro, ele é um clamor diante do Senhor. E Ele está vendo você. E Ele está vindo em sua direção. Para acalmar o seu coração e para mudar a sua realidade. Você pode falar isso para quem está com você e dizer: o Senhor está chegando. Quando a gente pensa que terminou, Ele põe uma vírgula, vira a página e continua a história. Esse é o nosso Senhor. Sabe por quê, gente? Porque Deus é especialista em reviravoltas. Você crê nisso? Você já viveu isso? Já viveu uma reviravolta? Você está pronto para, neste momento da vida em que você está, você viver uma reviravolta por uma intervenção do Senhor no seu caminho? Amém? Essa noite é para encher o seu coração de fé e você se lembrar quem está vindo em sua direção. Quem é o seu Senhor? Quem é o seu socorro? Que Ele está vendo você, que Ele está vendo a sua aflição, que Ele está ouvindo o seu choro. E Ele já saiu em sua direção. O versículo 14, ele diz assim: chegando-se, tocou no caixão, e os que o estavam carregando pararam. Então, Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Nessa hora em que a morte se encontra com a vida, o Senhor Jesus realiza o milagre. Aquela mulher de grande tristeza, ela passa a viver uma grande alegria.
de vestes de luto, ela é trocada por vestes de louvor. Sabe, de desesperança, ela passa a viver o recomeço. Um recomeço na sua vida. Ela que estava angustiada, ela agora se encontra com o Senhor da vida. E as coisas mudam. A realidade dela é transformada naquele momento. De repente. De repente. A gente que está esperando por uma resposta, por uma intervenção de Deus, por algo sobrenatural, porque as coisas já fugiram das nossas mãos. E quando isso acontece, uma intervenção divina vem, e o de repente, ele vem à nossa vida, a gente sabe que esse de repente não foi da noite para o dia. A gente sabe o tempo de espera, mas nós podemos uma hora dizer, e de repente, ela se encontra com o Senhor da vida, e a sua realidade é transformada. E aí, gente, ela pode falar como salmista, não é? Tornaste o meu pranto em dança alegre. O Senhor trocou as minhas vestes de pano de saco por vestes de alegria. O Senhor faz o milagre de renovar a alegria no coração daquela mulher. Às vezes a gente vive coisas tão difíceis na nossa vida, não é? Coisas inesperadas, essas tempestades mesmo difíceis que vêm, algo que vem e parte o nosso coração. Mas pode ser que a sua questão hoje não seja a perda de alguém, como foi no caso dessa mulher, dessa viúva, que já havia enterrado seu marido e agora estava indo enterrar o seu único filho. Tem dias que a gente vive perdas de pessoas, né, Alex? Que perdeu o papai essa semana. Nós estivemos ali, naquele enterro. Mas às vezes nós não estamos chorando e angustiados por uma perda de uma pessoa. Às vezes um filho como essa mulher, um pai. Mas às vezes nós estamos chorando por perdas de relacionamentos. Nós estamos chorando e angustiados por perda do trabalho. Nós estamos angustiados por perda, às vezes, dos nossos negócios. Hoje nós oramos por tantas pessoas aqui por saúde. Às vezes a tempestade que vem é na perda da saúde. Sabe, às vezes é uma mudança de cidade, às vezes uma perda de casa, você perdeu sua casa, aquele lugar que você achou que ia viver lá para sempre, você não vive lá mais, porque algo te levou a perder aquilo que já fazia parte de você. Todas as perdas, às vezes você está angustiado porque você está perdendo seu casamento, está perdendo seus filhos. Tudo são perdas que quebram o nosso coração, que faz a gente viver angústias terríveis na nossa vida. Mas esse milagre na vida dessa mulher ensina a gente a ver Deus como um Deus de mudanças, um Deus que vem para transformar realidades. Todas nós enfrentamos situações que parece que estamos carregando algo morto, estamos no caminho para enterrar. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que o Senhor tem uma palavra de esperança para o seu coração. Talvez você já esteja no caminho dizendo assim, não tem mais jeito.
o que eu posso fazer? Enterrar. Vocês se lembram quando Dorcas morreu? Lá no livro de Atos? Aqueles seus amigos, o que eles fizeram? Eles prepararam o corpo para o sepultamento, deixaram aquele corpo ali no terraço da casa e foram atrás de Pedro. Pedro, ela está morta, nós vamos enterrar. Será que há algo mais que o Senhor pode fazer? Talvez você esteja sem coragem de fazer essa oração. Senhor, já está tudo pronto para o enterro. Essa situação não tem mais jeito. Então, eu já estou indo no cortejo fúnebre. Eu já estou indo em direção ao cemitério para enterrar essa vida, esse relacionamento, essa situação, esse meu negócio. Mas o Senhor está dizendo para nós hoje que Ele está tocando naquele esquife, que é o caixão. O Senhor está tocando ali, e quem sabe não é hora de você parar e você deixar Ele fazer o que só Ele pode fazer. Quando Jesus toca naquele caixão, os que o estavam carregando, eles param. Imediatamente eles param. E Jesus dá uma palavra para aquele menino. Ele fala, olha, menino, levante-se. Na mesma hora, ele se levanta, começa a falar, e Jesus o entrega de volta à sua mãe. Talvez você tenha saído derrotado de alguma situação da sua vida, mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que o Senhor está tocando essa situação. E Ele pode restaurar. Talvez seu coração esteja quebrado por algo que você esteja vivendo já há muitos dias, ou há meses e até anos. Mas o Senhor está dizendo, eu estou tocando nisso hoje. Você vai me deixar chamar isso de volta à vida? Você está pronto para que eu chame isso de volta à vida? Deus é Deus de reviravoltas inesperadas. O que eu quero dizer para você, nos seus negócios, no seu trabalho, é que o seu aumento está a caminho. Quer dizer que o favor do Senhor está a caminho, ao seu encontro. Quero dizer para você que novos clientes estão chegando. Amém? Você não vai enterrar o seu futuro. Você não vai enterrar o seu futuro. Queria dizer para você, te lembrar, né? No dia 11 de setembro de 2001, teve um evento que marcou o mundo. Você se lembra? Você se lembra? Um ataque terrorista nos Estados Unidos que derrubou aquelas torres gêmeas. E sabe, isso marcou o mundo todo. Mas aquelas famílias que tiveram perdas, elas tiveram as suas tempestades pessoais. Não é verdade? Aquilo foi uma tempestade mundial. Aquilo trouxe um pavor por todo o mundo. Mas dentro daquelas casas, aquelas famílias que perderam maridos, esposas, filhos, aquelas famílias viveram tempestades particulares. Eu não perdi ninguém naquelas torres gêmeas, mas na minha casa, naquele dia, houve uma tempestade. Naquele dia 11 de setembro, marcado mundialmente,
na minha casa também ficou marcado, porque foi o dia que eu enterrei aquele filho. Enquanto eu fazia aquela curetagem foi o enterro do meu filho. Sabe, tempestades vêm sobre todos. E às vezes a gente fica questionando Deus nas tempestades que a gente enfrenta. Mas aquele dia foi um dia de muita dor. E enquanto a gente ia de carro em direção ao hospital para realizar aquele procedimento, para o médico era um procedimento. Para mim, para o Paulo Júnior, para o Paulo Vitor, era um enterro. Enquanto a gente ia em direção àquele hospital naquele dia, de maneira inexplicável, tinha uma canção que eu cantava. E eu cantava: Deus é bom, sempre bom, e em meus lábios pôs o seu louvor. Às vezes a gente enfrenta dias tão difíceis, mas quando a gente sabe que a vida da gente está nas mãos do Senhor, a gente canta canções que não combinam com a situação. A gente canta canções que você diz: é uma loucura se alguém me ouvir cantando essa canção agora, nesse momento da minha vida. E nós passamos todo aquele ano, restante de ano, né, de 2001, e também parte do ano de 2002, fazendo exames, porque não tinha explicação para uma perda. E todos os meses, quem tem essa angústia dessa espera aí por um filho, né? Quem está aí esperando esse dia chegar, essa notícia chegar, não é fácil esse tempo. E você faz um exame e o médico fala assim: ai, que coisa boa, vai ser este mês a sua gravidez. E aí, não é. E você faz novos exames no mês seguinte, aí ele fala: agora vai ser. Tudo está preparado. E não acontece. Mas o Senhor Jesus já tinha saído ao nosso encontro. O Senhor Jesus já tinha ouvido o nosso choro, a nossa oração, o clamor do nosso coração. Não havia nada mais que estivesse em nossas mãos para ser feito. E Deus é tão maravilhoso que exatamente no dia 11 de setembro de 2002, o Senhor trouxe uma palavra de cura, num ajuntamento de culto como esse, sobre a minha vida. E o Senhor me curou, não sei do que, porque Ele não me deu explicações. Os médicos não me deram explicações e o Senhor também não me deu nenhuma explicação. Mas exatamente no dia 11 de setembro de 2002, o Senhor trouxe uma palavra de cura e nós recebemos essa palavra. E nós dissemos: nós somos esse casal que essa ministra está dizendo. Ela disse: tem um casal aqui que está esperando por uma gravidez, e o Senhor está dizendo que hoje Ele libera para vocês essa gravidez. Fiquei em pé na hora. Eu e Paulo Júnior. Falei: amor, é a gente, somos nós. Aquele dia que estava fazendo aniversário de 1 ano, daquela grande dor e tristeza no nosso coração. Nós ficamos de pé,
recebemos aquela palavra com fé, recebemos aquela oração e o Senhor nos deu de presente o Dan. Né, Mari? Que alegria para você também, não é? Nosso filho do milagre. Porque nós não sabemos o motivo de não acontecer a gravidez, mas nós sabemos quem nos curou. E eu queria dizer para você que nós não tivemos aquele filho de volta. Aquele está com o Senhor. Na eternidade a gente vai se encontrar lá. Mas o Senhor renovou a nossa alegria. O Senhor trouxe um motivo de alegria na nossa casa com aquela cura e aquela gravidez naquele dia. Uma resposta. E eu quero dizer para você que assim como o Senhor veio um dia em direção à nossa casa, num clamor do nosso coração, quero dizer com fé, porque eu creio que Ele já saiu em direção à sua casa. Ele já saiu em direção a você, para tornar o seu luto em festa, para tornar a sua dor em restauração, para tirar aquilo que estava quebrado e consertar, e fazer tudo novo. Esse é o nosso Senhor. E nós vemos nessa história dessa mulher que o fruto do milagre. O milagre tem que gerar algumas coisas na nossa vida. Milagres acontecem nas nossas vidas pelo Senhor. E eles precisam gerar, dar alguns frutos no nosso coração. E o texto diz que todos ficaram possuídos de temor. E eles glorificaram a Deus dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Quero te lembrar que o milagre é de Deus e é do jeito de Deus. Nem todas as pessoas, nem todos nós vamos ter a experiência que esta mulher teve, de ter aquele filho de volta. Mas nós podemos experimentar o nosso milagre. O milagre que Deus vai fazer do jeito dele. Não sei se ele vai trazer uma explicação para você, mas queria lembrar você também, ele é Senhor soberano. Ele não precisa dar explicações para nós. Ele não precisa. Às vezes ele faz. A maioria das vezes, ele não dá explicações para nós. Mas esse milagre que ele faz, precisa gerar em nós o que gerou naquelas multidões. Gente, 2 multidões se encontraram. Uma que ia com Jesus, outra que ia para o cemitério. Agora, essas multidões se alinham e voltam juntas, atrás de Jesus. Aquele povo chegou em casa, e pode ser que alguém fale: voltaram cedo do enterro? Chegaram cedo, foi rápido. E eles disseram: não teve enterro. Não teve enterro. Porque o Deus das reviravoltas trouxe o menino de volta e ele está aí. E ele está aí. E aquele milagre, ele gerou no povo temor. O texto diz isso. O texto diz que eles ficaram possuídos de temor.
Porque o que Deus faz, o sobrenatural de Deus, ele gera temor em nossos corações. Nós temos a consciência de quem somos e quem Deus é. Nós experimentamos nos milagres um coração mais temente a Deus. O texto diz também que esse milagre gerou glória a Deus. Eles glorificavam a Deus. Gerou adoração naquele povo em relação ao Senhor. Então o milagre ele precisa gerar temor. Ele precisa gerar adoração no nosso coração. Esse milagre também gera rendição. Ele diz assim: Deus visitou o seu povo. Eles se renderam, eles entenderam quem Jesus é. Deus visitou o seu povo. E o milagre, ele gera testemunho. Nunca um milagre pode ficar escondido. Todo milagre que Deus realizar em nossas vidas precisa fazer este caminho: temor, adoração, rendição e testemunho. Porque o texto termina dizendo que esta notícia a respeito de... Mas não foi uma notícia a respeito do menino ressurreto? Do menino que ressuscitou? Não foi uma notícia a respeito da mulher viúva que ia enterrar o seu filho e agora não voltou com ele para casa? Não foi uma notícia a respeito dela? Não. Foi uma notícia a respeito de Jesus. Porque o milagre precisa gerar testemunho em nossas vidas. Quais as áreas da sua vida que você olha hoje e elas parecem definitivas e você já está caminhando para enterrar? O que está prestes a ser enterrado e pode ter um encontro com Jesus nessa noite? Quero chamar você a ficar de pé nessa hora, porque nós vamos orar sobre isso. Eu quero que você traga à memória aquilo que você está prestes a encerrar ou a enterrar, mas que o Senhor está dizendo para você: ei, eu estou vindo em sua direção. Eu estou chegando para transformar essa realidade. Quero que você feche seus olhos e você faça essa oração nessa hora. Porque você sabe aquilo na sua vida que somente um toque do Senhor, somente uma palavra dele vai mudar essa realidade. Não há nada mais que possa ser feito por você. O que estava nas suas mãos já foi feito. Mas hoje o Senhor está chamando você a você viver uma experiência com Ele, uma experiência de milagre. Você está prestes a enterrar seu casamento? Você está prestes a enterrar sua vida financeira, seu trabalho, seus negócios, sua empresa? Você está prestes a enterrar um sonho? Você está enterrando o seu futuro porque você está preso numa perda que aconteceu já há tempos. E você não sabe como sair desse lugar da dor? O Senhor está dizendo: eu estou vindo ao seu encontro. Eu estou vindo ao seu encontro. Eu quero transformar o seu luto em festa. A palavra de Deus nos diz em Jeremias 29:11: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor.
São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Senhor, nós queremos declarar nessa noite: nossa vida está nas tuas mãos. Nossa vida não está nas mãos do que podemos fazer, dos nossos negócios, daquilo que outros têm dito a nosso respeito. A nossa vida não está nas mãos de um diagnóstico médico. A nossa vida não está nas mãos de um advogado. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Senhor que fez o céu e a terra e que sustenta todas essas coisas com a sua palavra poderosa. O Senhor, Deus poderoso, que mora num alto e sublime trono, mas que também mora com os aflitos e com os humildes, para dar esperança aos aflitos e aos humildes, novas forças. Senhor, nós estamos nos encontrando com o Senhor nessa noite. E pela fé nós estamos declarando que não vamos enterrar o nosso futuro, que não vamos fazer o caminho da morte, mas que o Senhor está transformando o caminho de morte em vida. O Senhor está trazendo vida para aquilo que olhamos e não vemos jeito. O Senhor está trazendo vida que vai florescer e frutificar em nome de Jesus. Eu acredito que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Faça contato conosco. Se você quer entregar sua vida para Jesus, se você precisa encontrar uma família, essa igreja está aqui para receber você. Venha conosco, aguardamos seu contato.